Bom dia, Kathleen. Vamos aguardar só um pouquinho, ver se a escola conecta, tá? Voltaram, Vitor Hugo, bom dia. Jennifer, bom dia. Bom dia, professora. Tudo bem com vocês? Tudo e com você, professora? Tudo bem, graças a Deus. Vamos esperar só um pouquinho para ver se o pessoal na escola conecta, tá? Para a gente começar. Como vocês estão? Recebi as atividades de alguns de vocês. Vitor Hugo fez as atividades. Achei que você ia ficar só fazendo atividade, Vitor Hugo. A professora tem aula que eu entro, mas tem dia que eu tô meio desanimado. É? Eu não, Hum, eu não entro nas minhas aulas ainda não. Acho que hoje é o primeiro dia, desde quando a gente iniciou. Começou. mas eu ando ocupado ultimamente, meu Deus do céu. É? Tá tarefado? Trabalhando? Olha, eu começo amanhã, É, que bom. é à tarde, À então tarde? não atrapalha as aulas, não. Ah, que bom, então. Vou esperar só mais um pouco, porque a escola conecta depois e acaba que eu tenho que voltar. Mas se eles não entrarem, eu já inicio com vocês assim mesmo, tá? Esperar só mais uns 2 minutos aqui, que às vezes até quando ligar o computador lá, conectar tudo, demora um pouco. Ah, vamos começando então. Deixa eu só abrir aqui. Carregou para vocês? Ok. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Bom demais. Quanto tempo, né? Pois é. Nossa, Tá em casa também, Gessé? eu tô em casa também, professora. Ah, sim. Eu vou colocar as atividades em dia, professor.
Física, Coloque e me envia os que já fizeram. Então tá bom. Os que já fizeram, a Juliana já me mandou já, tá? Obrigada. Meninos, então eu vou... Aí, se você não fez ainda, faz lá, tá? Pessoal da escola, tá me ouvindo? Apareceu bom. aí para vocês? Tem algumas que eu já fiz até correção. Dá uma olhadinha lá depois, tá? Larissa, tá falando comigo? Não, eu tava falando aqui com os meninos. Tá me ouvindo? O Jéssica tá falando das atividades. Eu tô falando aqui para eles que tem umas que até já corrigi. Bom dia, meninos que estão em casa. Estão dormindo? Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Ju? Joia, e vocês? Tá bom? Kevin, bom dia. Ah, estou bem. José. Bom dia. Já vacinaram? Gente, então, quem tem 18 anos faz o cadastro para vacinar, viu? Tá vacinando, começa hoje, né? Pois é, tem que fazer o cadastro no site da prefeitura. Vacina. Tá bom. Larissa, eu tô saindo, tá? Tá. Tá. Então tá bom. Então, Marcos, Tem que você ficar vendo ele. se desconectar aí, você tenta conectar de novo. Pronto, pessoal? Então vamos lá. Estamos estudando eletromagnetismo. Eletromagnetismo inclui bastante coisa, de um pouco até que a gente já viu, mas especificadamente a gente vai ver campo magnético, que é o que a gente tá vendo ultimamente, tá? E esse conteúdo aqui é um conteúdo até do Instituto Federal, ele é bem completo. Então, o campo magnético criado através de eletricidade veio desde as descobertas de Oersted. Christian, tá tudo bem aí, Christian? Ah, sim, professor. Só tô dando uma olhada aqui nos conteúdos, aqui, porque no quadro ali tá meio embaçado. Tá embaçado? Tá, Então, porque o negócio... Então, senta aí perto do computador, que aí você acompanha. É só você sentar no seu lugar. Mas eu vou postar a gravação da aula no grupo também, para ficar melhor para vocês, tá? Então, agora a gente eu escolhi trabalhar com esse material para vocês, além daqueles que a gente já estava vendo, porque esse aqui eu achei ele bem completo, tá? Dentro dessa disciplina de eletromagnetismo que a gente estuda no terceiro ano em física, todos os bimestres. Então, Oersted, vocês lembram, porque bimestre passado a gente falou muito desse carinha aqui, né? Ele então, foi o responsável pela descoberta dessa corrente elétrica, tá? Desse condutor elétrico, experimentando através de uma bússola, tá? Então, o que ele fez? Ele fez esse esqueminha aqui, ó, que ele tinha uma fonte para passagem de eletricidade, né? Uma fonte que conduzia eletricidade, e ele observou se realmente a eletricidade era capaz de criar um campo magnético quando ela passava, né? Então, quando essa chave aqui, ó, do experimento dele estava aberta, nada acontecia e a bússola, ó, a agulha da bússola apontava para o norte, magnético terrestre, tá? Mas quando havia presença de eletricidade, ele via que a agulha magnética da bússola, ela virou sentido, mostrando ali, ó, na passagem da corrente elétrica, que a presença de um campo magnético. Então, ele concluiu que todo condutor percorrido por corrente elétrica cria em torno de si um campo eletromagnético, tá? Essa foi a conclusão que ele chegou.
E aí, qual foi a consequência da descoberta dele? O próprio eletromagnetismo. Então, o campo magnético é criado a partir da eletricidade. E é claro que a gente vai ver aí os fenômenos e quais são os principais. A gente estava estudando os dois principais, mas aqui a gente vai ver tudo, tá? Então, quais são os fenômenos do eletromagnetismo, né? São 3 fenômenos eletromagnéticos, tá? E que vão reagir com todas as aplicações tecnológicas dentro do eletromagnetismo. Então, a gente tem aí, ó, o condutor percorrido por corrente elétrica. O condutor produzido, né, percorrido por corrente elétrica, ele produz um campo magnético como ostra de fio, tá? Então, aqui tem um exemplo, olha aqui, ó. Olha o tanto de bússola em volta desse condutor aqui. A orientação da bússola em torno de um condutor percorrido por corrente elétrica. Todas as agulhas vão apontar a medida onde está passando esse condutor. Então, visualizando essas linhas de indução desse condutor, é como se fosse assim, ó. Tá vendo aqui a segunda imagem? Como se elas fossem assim. E uma outra, né, outra forma da gente verificar a presença desse campo magnético é através da regra de Ampère, que é a regra da mão direita. Quando a nossa mão, a mão direita no caso, né, porque tem que ser direita para que dê certo o experimento, ela vai indicar a presença, tá, desse campo elétrico. Nesse sentido aqui, ó, tá? Então, o polegar vai apontar para o sentido onde está passando corrente elétrica e os demais dedos da mão em torno do condutor elétrico vai indicar a presença, tá, das linhas de indução que é criada por esse campo magnético, tá? Então, essa é a regrinha aqui. Então, o polegar vai apontar para o sentido convencional da corrente, os demais dedos vão indicar o sentido das linhas, tá? Do campo magnético que envolve esse condutor, tá bom? Essas linhas de indução do campo magnético, elas são muito importantes, porque é através delas que nós conseguimos calcular a intensidade desse campo magnético, tá? Então, aqui, ó, tem umas imagens aqui, descubra o sentido do campo magnético. Como que você vai fazer isso? Através da regrinha da mão, da regra da mão direita, ou regra de Ampère. O seu polegar sempre vai indicar o sentido da corrente elétrica e os demais dedos da sua mão vai apontar para onde está essas linhas de indução, tá? Essas linhas do campo magnético criado por essa corrente elétrica. Então, a regra é essa. Nessa figura aqui, ó, se a minha corrente elétrica está para cima, os demais dedos vai estar em volta ali, ó. Então, vai estar tudo apontando nesse sentido, tá vendo? Se a corrente está para baixo, olha aqui a diferença. Aqui, ó, esse B é o vetor do campo magnético criado por essa corrente e é ele que nós calculamos para descobrir a intensidade, tá? A intensidade desse campo. Olha aqui para vocês verem. Isso aqui, outra coisa importante é que isso aqui são para condutores retilíneos, ou seja, retos. É claro que tem um outro campo magnético criado por corrente elétrica, mas de outro formato. Isso também vai interferir até na fórmula que a gente vai utilizar para calcular, tá? Então, aqui, a imagem A. A gente tem aqui em perspectiva, ó, e a B indicando o sentido do plano, tá vendo? Todo circular, condutor retilíneo e a corrente elétrica em volta. Vai lá brincar, vai. Vai lá brincar. Não vai cantar, não. Vai lá. Tá, vai lá, vai.
O outro campo magnético, outro ponto é que o campo magnético vai provocar uma ação de uma força, tá? Magnética sobre esse condutor percorrido por corrente elétrica. Então, ele tem uma ação de uma força que é criada, tá? Nesse campo magnético aqui, criado por corrente elétrica. E o outro ponto é que ele tem uma variante sobre o condutor que ele está gerando, que é o que induz a corrente elétrica. E agora a gente vai falar dessas fontes, né? Então, olha, primeiro campo magnético criado por corrente elétrica no formato retilíneo, né? Ele vai ter essa representação aqui, ó, tá? Então, a intensidade, aqui é o campo, ó, magnético, a corrente vai passar aqui. E aqui, pessoal, a gente vai chegar já nas fórmulas, tá? Isso aqui é a tabela de permeabilidade, tá? E aí, a permeabilidade é a capacidade de atração, tá? Por exemplo, o campo magnético, ele se relaciona muito à atração de ímãs, tá? Tanto ímãs naturais, que são encontrados na natureza, como os ímãs artificiais, que é o que nós temos mais contatos. Então, o campo elétrico, ele é criado por corrente elétrica, porque também ele vai produzir, ele vai ter essa característica de ter presente nele substâncias que têm essa atração, tá? De ímã. Por isso que é utilizada a bússola. A bússola tem a sua agulha magnética. E o ímã, por que o ímã ele é caracterizado, ele é utilizado? Porque o ímã ele tem dois polos. Ele tem um polo, dois polos de atração, um polo chamado de norte, um polo chamado de sul, e através dessa propriedade dele, eletromagnética que ele possui, é que se cria essas linhas de indução que formam esse campo magnético, que nós conseguimos calcular a força dele, a intensidade que ele tem, através do seu vetor, tá? Da sua grandeza vetorial. Então, aqui, ó, propriedades eletromagnéticas, né? Materiais eletromagnéticos, né? Então, a permeabilidade, na verdade, é a capacidade de atração que esses materiais têm. Compostos ferromagnéticos são os mais atraídos, tá? Já os paramagnéticos são pouquíssimos atraídos, assim. Na verdade, eles têm mais repulsão do que atração. Na verdade, não é nem repulsão. É pouquíssimo atraído por ímãs. Os diamagnéticos são aqueles que sofrem repulsão, tá? Tipos de material que tem essa permeabilidade e a quantidade relativa. Aqui, essa letrinha aqui, esse Mi resultante, né, que chama-se permeabilidade magnética, tá? Então, a permeabilidade magnética relativa sempre vai ser igual à permeabilidade absoluta dividido pela permeabilidade magnética do vácuo, que é o que nós mais vamos usar, que é esse Mi0 aqui, tá? Então, aqui é só uma tabelinha mostrando ó, o ferro comercial, a permeabilidade resultante dele, ferro purificado, ferro silício, e cada um deles, tá? Precisa aprender isso aqui? Não. Só saber mesmo. Então, para a gente calcular a intensidade magnética de um campo magnético criado por corrente elétrica retilíneo, nós utilizamos essa fórmula aqui, ó, tá? Essa fórmula aqui, ela só é usada para calcular, tá? Campo magnético em formato retilíneo, tá? Criado por corrente elétrica. Então, anota essa observação aí. Utilizar essa fórmula para calcular a intensidade de campo magnético, tá? No formato retilíneo, criado por corrente elétrica. Então, a intensidade do campo magnético é representada por esse B,
ou o vetor do campo magnético é a mesma coisa, é igual permeabilidade magnética do vácuo, tá? Permeabilidade magnética do vácuo tem essa fórmula aqui, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metros dividido por amperes, tá? Aqui a gente tem, ó, a intensidade da nossa corrente elétrica, calculada em ampere, dividido por 2, vezes o π, vezes o raio. Esse aqui, esse R, gente, na verdade, a distância, tá, do condutor, tá? Calculada em metros. Então, sempre esse R aqui, ó, é a distância do condutor até as linhas de indução, calculado em metros. Então, se o exercício estiver em centímetros, você tem que transformar para metro. Sempre, senão fica errado o cálculo, tá? Aqui, a densidade do fluxo magnético, que é o efeito da força magnetizante, né? Chamada de H, que é dada em um meio, né? Na permeabilidade magnética do vácuo, que é o nosso μ. E essa densidade de fluxo, ela é calculada por essa fórmula aqui, ó. A densidade, que é a força magnetizante, H igual ao B, dividido pela permeabilidade magnética. Então, ó, o H aqui tá falando que é o vetor magnético ou vetor magnetizante, tá? Dentro de um fluxo magnético. O B, nesse caso, será a nossa densidade desse fluxo, dividido pela nossa permeabilidade magnética do vácuo, tá bom? Então, H é igual a I dividido por 2 vezes π vezes a distância do condutor, calculado em metros. Então, esse exercício aqui é resolvido. Vamos aqui ver uns 2 exercícios para a gente praticar. Só um que está resolvido, o restante só tem resposta, tá? Então, a gente vai calcular isso depois, sozinho. Eu passo para vocês depois, para a gente poder calcular junto, tá? Então, exercícios, vamos ficar só com esse primeiro. Sejam 2 fios de comprimento infinito, condutores de seção reta desprezível, paralelos, separados por uma distância d. Se algum ponto situado entre os fios e o campo magnético for nulo, quando... A conexão tinha caído, né? Tinha, agora é normal, tá? Tá. Beleza. Bom, galera. For nulo, quando os mesmos são percorridos por uma corrente elétrica, pode afirmar o quê? Que as intensidades e sentidos são iguais nesse sentido, tá? Agora aqui tem a representação, ó, outros fios longos percorridos de correntes iguais, a área limitada dos 4 fios é quadrada. A distância... Oi, pode falar. Tá cortando, eu não consigo entender. A disposição, a área limitada pelos 4 fios é 1 quadrado. A disposição que apresenta um campo magnético nulo no seu centro de simetria. Se é quadrado, o que vai apresentar no centro de simetria é isso daqui, ó. Todos no mesmo sentido. Se tem simetria, se eu dividir, terão sentidos e partes iguais, tá? Então, vou apontar para o mesmo sentido na horizontal, mesmo sentido na vertical. Aqui, pessoal, ó, aqui é um campo magnético, pela figura a gente já sabe que é um campo magnético criado com um condutor retilíneo. Então, para a gente calcular a intensidade desse vetor aqui, a gente vai utilizar aquela fórmula lá, tá? B é igual a permeabilidade magnética do vácuo vezes a intensidade da corrente dividido por 2 vezes π vezes a distância, que é... Tá?
Aqui, ó, distância de um é 1 centímetro, a distância do outro é 1,8 centímetros. Lembrando que eu tenho que transformar isso aqui para metro, tá? Campo eletromagnético gerado por uma espira circular. Então, olha só, ele tem esse formato aqui, tá? Então, a gente vai utilizar a intensidade desse campo magnético, que é o nosso B, que é a intensidade dele, intensidade do campo magnético dentro da espira circular, é igual à permeabilidade magnética do meio do vácuo, vezes a corrente, dividido por 2, vezes a nossa distância, que é o raio da espira, também calculado em metros, tá? Para a gente calcular a força aqui, a gente vai fazer, ó, campo magnético é igual a permeabilidade magnética vezes o vetor do campo magnético, tá? Ou seja, intensidade da corrente é igual, dividido por 2 vezes o raio. Vamos fazer exercício depois para a gente ver direitinho, tá bom? Como calcular. Nas aulas passadas eu já resolvi alguns com vocês, os meninos que estão assistindo hoje, que não devem ter visto ainda, mas nós ainda vamos ver. Agora, quando a gente fala de um campo eletromagnético gerado por uma bobina longa, um solenoide, o formato agora muda, tá? Então, é como se ele fosse assim, ó, é como se ele fosse um espira. Olha o jeito que é o campo magnético criado no interior de um solenoide. Aqui é um ímã, tá? O que acontece? As linhas de indução saem do norte e vão entrando no sul. Todas são fechadas, tá? No solenoide, elas serão igualmente espaçadas. Olha aqui onde tem, ó, igualmente espaçadas, ó. E o mesmo sentido, saindo do norte, do polo norte, entrando pelo sul. E aí ela vai formar esses aspirais aqui em volta, ó. A corrente elétrica está passando no meio e forma esses aspirais em volta, tá? Então, a gente tem aqui um campo magnético no interior de um solenoide, chama, em que as espiras aqui são separadas na figura A e na figura B elas estão justapostas. Agora, aqui a gente muda a nossa fórmula, a gente não utiliza mais aquela fórmula anterior, tá? A gente utiliza outro tipo de fórmula. Aqui a gente usa essa daqui, ó. A densidade do campo magnético no interior do solenoide, que é o nosso B, é igual à nossa permeabilidade magnética do vácuo, vezes o N, que é o número de espiras do solenoide, vezes a intensidade da corrente, dividido pelo comprimento, tá? Longitudinal do solenoide, que é o L, tá bom? E esse Mi aqui, ó, permeabilidade magnética, lembrando que a fórmula é a mesma, 4π vezes 10 a menos 7, tá? Tesla metros dividido por amperes. Estão conseguindo acompanhar, pelo menos? Terceiro. Estão acompanhando? Eu estou, professora. Está conseguindo compreender? Isso aqui é só teoria, né? Só para vocês verem como funciona. Professora, a física é bem de boa. É só regra de 3, basicamente. É só saber a fórmula. Aqui, Vitor Hugo, vai entrar um pouquinho de potência, sabe? Mas é pouca coisa. É o básico do básico de potência. É muito simples, não tem nada de difícil, não. Realmente, a física ela é super de boa, né? Para a gente calcular a força presente nesse campo... Mas tem que enxergar agora, chega para dormir aí. Meninos na escola, voltaram?
Esse é para cair. Com certeza. Professora, dá para cozinhar um ovo aqui, ó. Eu vou postar a gravação da aula lá no grupo, pessoal. Coloca no ar também. Coloca onde? Terceiro A também. Tá. Não, mas eu tenho aula, o terceiro A tá online. Então, quando eu coloco em um, eu coloco no outro, tá? Quem do terceiro A tá aí? Ana Luísa Pereira, Paulo Henrique e Cássio Manuel. Tá. Vou postar lá também. Entendi. Quem que mandou aqui, doido? Vou postar lá também, pessoal. Então, ó, Agora. para a gente calcular Quem a mandou densidade desse fluxo, a gente utiliza essa fórmula aqui, tá? Ó, o vetor é igual. Tá vendo que eu tô a mão que é? Né? Pode continuar? Pode? Então, ó, a densidade do fluxo magnético, é o vetor do campo magnético, será igual à densidade do campo, que é o nosso P, dividido pela permeabilidade magnética do vácuo. Ou a densidade do campo, o campo magnético, que é o B, igual à permeabilidade magnética do vácuo, vezes o vetor do campo indutor, tá? Aí, o módulo desse vetor, como a gente tem que considerar o número de aspiras do solenoide, a gente utiliza isso aqui, ó. Vetor do campo magnético é igual ao número de aspiras vezes a intensidade da corrente dividido pelo comprimento do condutor no solenoide, tá? Lembrando que isso aqui é em metros. Então, se tiver em centímetro, tem que transformar. Passar para metros. Ótimo, já passaram aqui para mim também a chamada, né? Então, aqui no solenoide, também vale a regra da mão direita, aplicando também para a bobina, tá? E aí é como se fosse esse sentido aqui, você vai segurar na mão, ó. O polegar vai apontar para o polo onde a corrente está ali passando, tá? Só que aqui é o contrário, ó. Aqui, os dedos em volta é que vai indicar o fluxo da corrente, tá? E o polegar é que vai indicar o polo da bobina. Então, aqui fica o contrário. Mas funciona. Aqui são exercícios que agora, que fórmula que a gente vai utilizar para calcular? Depois eu vou resolver com vocês. Nós vamos usar agora essa daqui, ó. Essa. Quem é cor? Quem é cego, mano? Aqui, ó. Campo magnético é igual a permeabilidade magnética do vácuo vezes o número de espiras do solenoide vezes a corrente elétrica dividido pelo comprimento do solenoide. Tá? Então, esses exercícios são para utilizar essa fórmula aqui. Já está a resposta. Depois eu vou calcular com vocês. Quando ver que o exercício dá tudo, ó. Ele deu o comprimento do solenoide, mais uma vez, está em centímetro, tem que passar para metro. Ele deu a intensidade da corrente. Ele deu o número de espiras, que é 600 espiras. Então, a gente vai substituir na fórmula e fazer os cálculos. Tá? Não tem erro, não tem segredo. É igual aquele que eu fiz com vocês. Acho que só o Arthur que assistiu e a Isabela, né? Na aula anterior. Do mesmo jeito. Bem, a gente viu ali os três principais, tá? E agora tem outro tipo de campo eletromagnético, que é o gerado por toroide. É esse formato que ele tem aqui. Ele tem um raio interno, ele tem um raio médio e tem um raio externo. É chamado isso aqui de núcleo toroidal. A fórmula que a gente utiliza para calcular ele é como se ele fosse um solenoide, tá? Mas ele tem esse formato aí.
também não é diferente do outro, tá? É a mesma fórmula. A gente vai calcular a permeabilidade magnética do vácuo, lembrando que essa permeabilidade magnética do meio ou do vácuo, o exercício pode trazer essas duas coisas, é a mesma coisa. É 4π vezes 10 a menos 7, tá? A densidade do campo magnético interior do núcleo, né, no toroide, é em Tesla, a mesma coisa do outro. Esse aqui também nós vamos contar o número de aspiras da bobina que ele tem. A intensidade da corrente, né, no interior dele é calculado por ampere, não muda, viu? E o raio também, que é a distância, calculado em metros. Para a gente calcular a densidade de fluxo magnético, né, o efeito da força magnética, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó. O vetor do campo, força magnetizante, é igual a densidade do campo, é igual ao campo magnético dividido pela permeabilidade, tá? Para a bobina toroidal, a gente então utiliza essa fórmula aqui, que é tanto o que faz, gente, ó, vetor do campo representado por B ou por H, tá? Tem literatura que traz B. O B com a setinha em cima dele, para representar que é o vetor, tá? Então, isso também vocês vão encontrar assim. É igual número de aspiras vezes a corrente dividido por 2 vezes π vezes a distância, tá? Em metros. Aqui mais exercício, só que agora, né, para esse tipo de campo. E agora a força magnético-motriz, tá? A força magnético-motriz é a que é produzida por uma bobina e ela é dada por esse produto aqui, ó. A força magnético-motriz, né, em um ampere em formato espiral, é igual a N, que é o número de espiras, vezes a intensidade da corrente. Então, para a gente calcular a força magnético-motriz, nós vamos utilizar esta fórmula aqui. Como eu disse para vocês, eu gosto desse material, porque esse material aqui ele é bem completo. Então, a gente viu todos os tipos de campo, né, magnético que tem. Agora, a gente vai falar de força magnético-motriz, que é a força magnético-motriz. Então, ele é bem completinho. Então, olha só. A força magnétomotriz, né, e a força magnetizante, como eu disse para vocês, a literatura pode trazer esse H como um B, com um tracinho em cima mostrando que é um vetor, tá? É igual, para me calcular essa força magnetizante, vai ser a força magnetizante do campo vezes o comprimento médio, tá? Do caminho circular, que é o L. Uma observação que deve ser feita é que esse comprimento médio do caminho, né, do circuito magnético, vai ser o comprimento total, tá, de toda a linha do campo que está posicionada no centro do núcleo, como mostrado aqui nessa figura, tá? Então, o comprimento é todo esse caminho aqui do circuito. Gente, a aula vai acabar a qualquer momento, tá? Falta um minutinho só, o Zoom vai encerrar automaticamente. Quem não escreveu para mim, escreva para mim seu nome no chat aqui, porque fica gravado e eu vou poder anotar sua presença, tá? Não vai dar tempo de eu fazer chamada, não. Então, ó, aqui tem alguns exemplos. Não vai dar tempo da gente fazer, mas fica para a próxima aula junto com os outros exercícios, tá? Mas, ó, esse exemplo da figura para 4.15, considere, tá? 4.14.